Na prisão, já sabendo que estava condenado à morte, Sócrates dialoga com os pitagóricos Símias e Cebes, que não acreditavam na vida após a morte. A alma, porção invisível, vai para um lugar semelhante a ela, nobre, puro e invisível, o verdadeiro Hades, ou seja, o invisível, para junto de um Deus sábio e bom, para onde também, se Deus quiser, dentro de pouco irá minha alma. Essa alma, dizia, com semelhante origem e constituição, ao separar-se do corpo, no mesmo instante se dissiparia e viria a destruir, conforme crê a maioria dos homens. Nunca, meus caros Símias e Cebes. Pelo contrário, o que se dá é o seguinte: se ela é pura no momento de sua libertação e não arrastar consigo nada corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre evitará, recolhida em si mesma e tendo sempre isso como preocupação exclusiva, que outra coisa não é senão filosofar, no rigoroso sentido da expressão, e preparar-se para morrer facilmente. Pois tudo isso não será um exercício para a morte? Olá, amigos do canal Espiritualidade. Este texto que vocês acabaram de ouvir a leitura é tirado da obra Fédon, de Platão, onde ele apresenta os diálogos de Sócrates com algumas pessoas ali quando ele estava no cárcere, aguardando o momento da execução da sua pena de morte. E esse trecho que eu li traz uma relação direta com a parte em que nós nos encontramos estudando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, os itens 7 e 8. E ele aborda um tema central da existência humana. Existe vida após a morte? Podemos esperar, aguardar algo depois desta vida? Veja que essas concepções, essa ideia da existência de algo não material que sobrevive à morte do nosso corpo, ela não é uma novidade para a humanidade. Desde épocas muito remotas, o homem elaborou esse pensamento da existência da vida após a morte. Muitos dizem que isso foi uma tentativa desesperada da humanidade de encontrar consolação e sentido para a sua vida finita. No entanto, nós temos muitas evidências, muitas demonstrações dessa vida espiritual e sabemos que essas ideias, essas crenças e mais tarde esse pensamento bem desenvolvido, inclusive por filósofos como Sócrates, nada mais representa do que a inteligência humana alcançando essa compreensão, esse entendimento de que há vida sim após a morte. Trouxe esse trecho justamente para a gente poder observar que esse resumo que Allan Kardec fez aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo representa de fato o pensamento de Sócrates e que tem uma relação com as ideias espíritas e também com a concepção cristã sobre a existência humana. Nós vamos ler aqui no Evangelho, então, na parte 7 desse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, o comentário que Allan Kardec fez, traduzido, então, o pensamento geral de Sócrates e Platão sobre a existência da alma. Kardec escreveu assim: a preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Então isso nos leva a pensar, né? Porque nós muitas vezes, tendo essa compreensão, nos preocupamos tanto com as situações passageiras, com as situações efêmeras da vida. Há fases na vida que nós damos tanta importância a alguns acontecimentos, a algumas situações, e não percebemos que aquele momento da nossa vida é apenas um momento, é apenas uma fase. E ela não é a síntese daquilo que nós somos ou daquilo que nós viveremos no futuro. E esse pensamento deve ser fortalecido em nós, deve ser meditado, deve ser refletido, porque em muitos momentos difíceis as pessoas pensam em escapar da vida.
pensam em desistir, pensam em abandoná-la, imaginando que toda a sua vida se resume a um momento triste, a um momento infeliz, ou mesmo a um momento catastrófico da sua existência. Acabamos esquecendo que nossa vida prossegue, não só no além, mas aqui mesmo. Não devemos então viver apenas o presente, apenas os momentos difíceis ou alegres, mas compreender que a nossa vida ela tem continuidade, ela tem um prosseguimento. E se nós passamos por experiências difíceis, por experiências dolorosas, há uma razão de ser para tudo isso, como temos aprendido na doutrina espírita. Aliás, se nós observarmos a vida como ela se manifesta no planeta, nunca foi sem desafio. Desde os seres mais ínfimos, menores nessa grande criação que é a vida, até o ser que poderíamos dizer mais complexo, com maior interação, com maior poder no planeta, o homem, todos os seres enfrentam desafios constantes. Então, estarmos preparados para compreender que, embora a nossa vida tenha problemas, tenha dificuldades, mas ela é um processo, ela é algo longo que se estende além do presente e se estende além dessa vida, é uma ideia poderosa e fortalecedora nos dias de desafios. Entendendo que nada é permanente, que nada é constante em nossa vida, a não ser a própria vida, a não ser a sua própria continuidade. Daí nunca nos permitirmos abalar por momentos difíceis e por dificuldades. E ainda mais se temos essa compreensão de que a vida ela tem uma continuidade que é infinita. Então nós devemos pensar, não devo comprometer o meu futuro apenas por uma situação presente. Não devo hoje criar situações que possam se prolongar e que possam prolongar o meu sofrimento. Devemos sempre pensar e acreditar que cada situação da vida é um momento de desfecho e de criarmos situações positivas para a continuidade da vida. Daí, nesses momentos em que nós somos às vezes desafiados pela vida, em que nos apresenta com muitas dificuldades ou até mesmo facilidades que possam levar prejuízo às outras pessoas, devemos ponderar de que nós sempre encontraremos na continuidade da vida os frutos daquilo que nós temos semeado. A nossa vida ela é então o resultado, a somatória de todas as escolhas, de tudo que nós temos feito. É isso então que o filósofo Sócrates propõe nesse seu pensamento. O que é a vida se não nós continuarmos cuidando com vistas a essa eternidade? O que é então a existência humana se não o cuidado de tornar a sua alma, a sua parte espiritual, ou seja, o seu próprio ser, a sua própria essência, cada vez mais nobre, puro, para que possa partilhar dessa vida no além. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra constantemente, que nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência terrena. Aliás, esse pensamento ele é bem difundido e ele é importante para nós não reduzirmos a nossa existência apenas à matéria, compreendendo então que somos seres espirituais evoluindo na Terra. No item 8 aqui, Kardec traz o complemento dessa ideia, se referindo então ainda a essa síntese do pensamento de Sócrates e Platão. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-o nos lugares de sua passagem pela terra. Esse era o pensamento, então, de Sócrates, traduzido ali nas obras de Platão. Então devemos pensar com base no que eles disseram e também na compreensão que a doutrina espírita nos permite, de que estamos aqui com uma tarefa de nos purificarmos, de nos elevarmos, de mudarmos, de nutrirmos a nossa mente com aquilo que é elevado.
E isso nos ajuda então a selecionar, a buscar aquilo que vamos cultivar em nossas vidas. Os pensamentos, as palavras, o tipo de produções culturais, filmes, séries, músicas que nós consumimos, o tipo de ideia que alimentamos. É isso que torna puro o homem. Não como acreditavam os judeus no tempo de Jesus, de que alimentos poderiam tornar o homem puro, mas sim as ideias. Essas sim é que vão refletir a verdadeira pureza humana. Kardec conclui então, comentando essa síntese aqui do pensamento de Sócrates e Platão, dizendo assim: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, menos material ou menos apegado às sensações da matéria, nós vamos nos tornando. Isso nos dá uma medida, né? O quanto nós somos ou não espíritos mais ou menos evoluídos. Muitas pessoas às vezes pensam, será que eu sou um espírito elevado ou não? Sou um espírito já em melhores condições ou não? É muito fácil a gente saber. Basta a gente perceber o quanto as sensações, os sentidos, os prazeres materiais são importantes para nós em detrimento às questões maiores da vida, ao sentimento, ao afeto, à noção de dever. Por exemplo, se eu sacrifico um dever que eu tenho para com o outro, para com a sociedade, para com aqueles que dependem de mim, em meu próprio benefício, ou seja, eu deixo de cumprir um dever, porque aquilo vai me custar um sacrifício, ou eu não cumpro aquele dever para usufruir de um prazer, isso vai revelar o quanto eu sou ainda atrasado, o quanto eu sou ainda apegado a esses desejos ou a essas sensações materiais. Pelo nosso desprendimento dos nossos interesses próprios, nós somos então capazes de nos avaliar o quanto nós já somos evoluídos. Bom, Kardec prossegue aqui dizendo então sobre o pensamento dos filósofos. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela, a alma, de sua maior ou menor pureza. Isso para eles dizia, por intuição, o que o Espiritismo prova, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. A literatura espírita é riquíssima, então, dos relatos dos espíritos que, tendo chegado ao mundo espiritual, demonstraram ainda estarem extremamente apegados às sensações aqui materiais. E muitos deles, voltando até mesmo aqui em contato com os encarnados, para continuarem numa comunhão mental, usufruindo desses sentidos, desses prazeres que o corpo material proporciona. Por exemplo, é muito comum a presença de espíritos que eram alcoólatras aqui se aproximarem de encarnados que também, sendo propensos ao consumo do álcool, se tornam para eles verdadeiras pontes de ligação com essa sensação, o consumo de bebida alcoólica. Isso vale para todas as drogas e todos os comportamentos, inclusive comportamentos sexuais. Isso nos mostra, então, que se nós quisermos, do lado de lá, estarmos desprendidos do mundo material, devemos exercitar isso agora, colocando como prioridade em nossas escolhas aquilo que é de natureza realmente elevada, ou aquilo que tem conexão com aquilo que realmente é ligado à parte espiritual. Então são as emoções nobres, os sentimentos, são os valores, são as ideias, são aquelas sensações que não dependem do corpo. Isso nos leva a um impasse, né? Devemos ter e usufruir de sensações aqui prazerosas do corpo? Podemos usufruir dos nossos sentidos para ter bem-estar? Obviamente que sim. Afinal de contas, seria ilógico pensar que Deus teria nos dado condições de viver a vida apenas para que, podendo usufruir do mundo material, não aproveitássemos absolutamente nada dele e apenas vivesse uma vida espiritual. Nós nem estamos ainda preparados para tanto desprendimento. Então há sim prazeres, há sim sensações, há sim emoções que nós vemos no mundo material que são próprias deles e que são cabíveis. Mas o grande desafio é sabermos em que medida, em qual extensão nós podemos aproveitar disso. O princípio do equilíbrio, da
moderação, de realizarmos aquilo que não vai nos comprometer, nos atrapalhar em nossa evolução, aquilo que não vai ser fora dos limites do que é o nosso controle sobre nós mesmos, sobre o que nós desejamos, é o grande balizador, é o grande metro que nós vamos ter para medir o limite do que nós podemos ter ou não, daquilo que nós podemos usufruir ou não do mundo. O quanto aquilo é conveniente para as nossas reais necessidades como espíritos em evolução. Há prazeres que podem sim ser vivenciados, enquanto o outro nós já sabemos que pelas nossas escolhas, pelo caminho que nós desejamos, nós já devemos nos abster deles. Por exemplo, o consumo de certas substâncias lícitas ou ilícitas que podem ser para nós um fator de queda, de comprometimento, de ruína. Imagine que nós imaginemos, tudo me é permitido, como disse Paulo na sua carta aos Coríntios. Porém, aquilo é conveniente? Aquilo será que realmente é bom para nós? Embora esteja dentro de um campo de liberdade que nós podemos usufruir, será que aquilo não poderá nos arrastar a situações ainda mais problemáticas, ainda mais comprometedoras, nos vinculando a pessoas e situações que teremos grande dificuldade de nos desvencilhar? Essas reflexões também nos ajudam a avaliar aquilo que realmente é pertinente a todos nós, aquilo que realmente cabe à nossa vida. Nós estamos presentemente na vida com o grande desafio de cumprir uma tarefa que é de autoeducação, que é de autoconhecimento, que é de controle, de domínio sobre si mesmo. Não por imposições das outras pessoas, não por regras externas, mas por aquilo que esteja de acordo com a nossa própria consciência, com a nossa própria noção de dever corretamente cumprido. Em tudo que nós tivermos que realizar, experimentar, vivenciar, ponderar, aquilo realmente é necessário, é fundamental para a minha evolução como espírito, como ser que está em aprendizado, em crescimento, ou é apenas uma distração do mundo, ou é apenas experiências que caberiam para pessoas menos conscientes, menos afeitas às questões espirituais e que estão muito mais ainda em experimentar apenas a vida sem maiores noções. Se aquilo já não nos diz respeito mais, devemos nos abster, para que não atrasemos a nossa marcha evolutiva. Eu convido então todos neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida e pela grande oportunidade que temos, Senhor, do conhecimento que nos ilumina, nos esclarece e nos faz avançar. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar a força de vencermos as nossas imperfeições, que a nossa consciência possa nos alertar e que possamos ouvi-la, Senhor, daquilo que realmente é pertinente a todos nós. A vós, Espíritos protetores, a nossa gratidão, mas também o nosso pedido de que possamos continuar contando com assistência amorosa, com os sábios conselhos que endereçam a todos nós. Que saibamos ouvi-los em nosso mundo íntimo. No íntimo da nossa consciência, possamos ouvir a voz que nos indica aquilo que realmente é cabível a todos nós em nossa jornada. E que todos possamos ter sabedoria e entendimento da vida. A nossa gratidão, Senhor, por tudo, e que o Senhor possa nos abençoar, proteger sempre, e que sejamos sempre capazes de perceber as oportunidades nas quais a vossa vontade sábia e soberana sempre se manifesta, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continuem acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, também a minha atividade no site antenormorais.com.br e até uma próxima ocasião. Um grande abraço a todos e até lá!